Segunda Reis, capítulo 4. É um texto, assim, a narrativa de um acontecimento muito conhecido. Em algum momento você já ouviu alguma mensagem sobre ela, e o Senhor quer nos trazer uma visão, uma direção sobre aquilo que Ele quer para nós hoje, como Deus, a fonte de tudo. Deus é a fonte de tudo. Deus é aquele que cuida de nós em todos os detalhes da nossa vida. E se Ele é fonte de tudo, em todas as coisas, nós dependemos dEle. E a palavra dEle diz que nem um fio da nossa cabeça cai, se não houver a permissão do nosso Deus. E é difícil a gente imaginar isso, irmãos. Parece que é uma coisa assim até meio que exagerada, né? A gente pensa que é exagerada. Não cai nenhum fio de cabelo da nossa cabeça, não cai nenhuma folha da árvore, se não tiver a permissão de Deus. E parece que é exagero, mas não é. O Senhor, Ele fala assim, Ele faz assim, e Ele diz que é assim. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. E vai dizer assim, você pode acompanhar comigo. Vamos ler aqui então nesse texto que está, que pode vir uma outra tradução. Certa mulher, então é todo o capítulo até o versículo 7, tá? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Esse texto, essa palavra, essa mensagem, ela nos traz uma narrativa de um acontecimento onde o homem de Deus, Eliseu, um profeta de Deus, um homem da linhagem dos profetas, daqueles dos mais, vamos dizer assim, daqueles que é mais citado, né, como profetas na palavra, um acontecimento com ele. E começa narrando assim. E eu gostaria de como a igreja hoje, e é interessante que vocês sabem que agora eu estou fazendo teologia, estou estudando. Em alguns momentos eles nos dão um texto lá para que a gente possa extrair daquele texto conhecimentos, detalhes, né, desses textos que saltam aos nossos olhos e que a gente puxa vida, né? Olha, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado assim, eu não tinha olhado nesse prisma, nessa visão. E eu queria chamar vocês para fazerem isso. Nesse texto aqui, nós vamos ficar lendo esse texto, né? Não vamos alongar muito, mas eu gostaria que você também ficasse, é um texto curto, e cada versículo que a gente fosse lendo, você possa extrair também alguma coisa que você dissesse: olha, isso aqui é interessante, né? Isso aqui que aconteceu. Por exemplo, aqui vai começar dizendo: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto o teu servo amava com zelo o Senhor. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravo pelo pagamento da dívida. Nós vamos ter aí nesse texto todo vários personagens que nós vamos vendo. Por exemplo, o primeiro aqui é o Deus em qual nós viemos trazer uma mensagem hoje. O Deus que é a fonte. O Deus que é tudo em toda essa visão desse texto. O segundo personagem é Eliseu, o profeta de Deus, o homem de Deus. O outro personagem que nós vamos encontrar também é o esposo. A Bíblia aqui chamava-o de discípulo do profeta. É um outro personagem. O outro personagem é a viúva, uma mulher. O outro personagem, os filhos. E o outro personagem, os vizinhos.
Todos aqui fazem parte de um contexto, assim como nós, na nossa vida, vivemos em um contexto onde nós podemos ser encaixados dentro de algum desses personagens aqui, trazendo para a nossa vida e para a nossa realidade. Nós vamos ver aqui nesse texto, irmãos, e é por isso que eu digo que é interessante a gente ler, a gente dar uma olhada nele, cada versículo desse, para a gente poder entender nessa narrativa muitas questões importantes que a gente pode extrair dele como ensinamento para nós. Mas nós vamos entender nele todo aqui que todos, tirando aqui os vizinhos, que de repente por conta desse acontecimento podem ter sido também convertidos a Deus por conta desse acontecimento, mas todos os personagens aqui servos de Deus, o próprio Deus, o profeta, o discípulo do profeta, a viúva, os filhos da viúva, todos servos de Deus. E todos eles passaram por momentos na vida, assim como nós, como nas canções que cantamos, que passamos por dificuldades, por lutas, e nós vamos trazer algumas informações sobre isso. Por exemplo, nós vamos encontrar aqui em vários textos, se você quiser ler Reis aí, desde o primeiro capítulo, nós vamos encontrar, por exemplo, em 2 Reis capítulo 4, no versículo 31, vamos aqui no início, desde a primeira história, o primeiro momento da aparição de Eliseu. Por exemplo, Eliseu ele era um discípulo de Elias. Elias, irmãos, é magnífico, é extraordinário a história do profeta Elias. Grandes acontecimentos sobrenaturais aconteceram através de Elias. E Eliseu era o servo de Elias, caminhava com Elias. E eu imaginando, em toda a narrativa aqui do livro de Reis, onde conta a história dos dois, a gente vai entendendo como Eliseu era apegado a Elias. Ele era muito apegado a Elias. Eu acho que ele não conseguia ver uma vida fora de Elias. Tudo que acontecia na vida dele era ligado ao profeta Elias. E de repente, Eliseu aqui não traz assim, detalhadamente, como que Eliseu soube, ou como que os discípulos também de Elias souberam, que Elias seria levado ao céu. Elias, ele não morreu, ele não passou pela morte, assim como todos nós vamos passar. Elias, ele não passou, ele foi arrebatado, ele foi tirado, ele foi levado em vida e em corpo. Foi assim que Elias foi. E tanto Eliseu quanto os discípulos deles, eles sabiam que ia acontecer isso com Eliseu. Como Elias, aliás. Mas olha aqui no versículo que, no capítulo 2, vai dizer assim: essa é a história de quando o Senhor levou Elias ao céu em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gigal. No caminho ordenou-lhe Elias: aguarda aqui mesmo, porque o Senhor está me enviando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E por isso desceram juntos a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram: sabes que hoje o Senhor vai levar o teu mestre para o céu, separando-o de ti? Ao que prontamente retrucou Eliseu: sei, cala-vos. Eu não vou ficar lendo aqui, mas aconteceram vários momentos isso. Passava um pouco, os discípulos chamavam Eliseu e falavam de novo: ó Eliseu, você sabia que o Senhor vai levar o seu Senhor, vai recolher o seu Senhor? E Eliseu foi ficando chateado com aquilo, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Que Eliseu era uma pessoa igual a nós. Ele passava por situações assim como nós. E chegou um momento que ele falou: eu sei, cala-te, eu não quero ouvir mais você falar sobre isso. Porque ele sabia o que ia acontecer, mas alguém ficava ali torrando. Sabe aquela pessoa que fica torrando a paciência da gente? Tirando a paciência ali do Eliseu. E irmãos, eu fico imaginando também a vida de Eliseu, caminhando com Elias, sabendo que Elias seria levado, e ele ficava pensando: e agora, o que será de mim? O que vai acontecer comigo? Não é assim às vezes na nossa vida? A gente chega em algum momento que a gente olha para um lado, olha para o outro, e agora? O que vai acontecer? O que será que vai acontecer daqui para frente? Ele estava vivendo junto com Elias uma história de sobrenatural de Deus, mas Elias seria levado. Como que seria para Eliseu? Então Elias falava: não, Eliseu, fica aqui que eu vou lá. Não, eu não vou. Tão certo como vive o Senhor, eu irei contigo, E aquele cara ali do lado, e os homens, os servos chegavam, os discípulos: olha, você sabia que...
Ele falou, cara, eu não quero ouvir mais. Cara, esse cara, você me deixa louco. Era assim que Eliseu estava ficando. Só estou aqui trazendo um pouquinho daquilo que era o profeta Eliseu. Lá pelo versículo 5 do capítulo 2, vai dizer assim, os irmãos seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e questionaram, vai falando mais uma vez. No 6, em seguida, Elias lhe disse, aguarda aqui porque o Senhor está me enviando a Jordão, mas ele contestou, tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei subir só. E tendo assim, ambos partiram juntos. 50 discípulos dos profetas foram também e ficaram observando a distância. Olha que interessante. Quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão. Então Elias tomou o seu manto, dobrou e o bateu na água com ele, as quais imediatamente se dividiram, e os dois atravessaram sob a seca. Olha que cena. Elias chegou ali, bateu a capa dele, a água abriu e eles passaram. Irmãos, você imagina você ser discípulo de alguém que faz isso? Você consegue imaginar? E aí a gente começa a imaginar por que Eliseu não queria desgrudar de Elias. A gente começa a entender. Quem quer desgrudar de um homem assim? Ninguém. E foi o que aconteceu. Versículo 8. Então Elias tomou o seu manto, dobrou e bateu nas águas e tal, está dizendo assim. Versículo 9. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu, rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Elias respondeu, em verdade pedisse algo muito difícil, todavia, se me vires quando eu for levado à tua presença, assim se fará contigo, porém se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas, separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Barbaridade, você imagina essa cena. Vem lá um carro de fogo com cavalos, com chamas, né? E aí leva Elias. E o Eliseu agora ficou aqui sozinho. E o Eliseu ali, naquele momento, ele se sentiu só, verdadeiramente. Ele ficou ali só, imaginando o que aconteceria com a vida dele. E assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou, Aba, meu mestre, meu pai, tu fostes com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e a rasgou no meio. Ele ficou irado, irmãos. Eliseu ficou ali irado, ele não sabia o que ia acontecer com ele mais. Eu imagino que qualquer um de nós ficaria também. Então eu estou falando aqui a história de um homem, de um profeta, que a gente fica pensando, poxa, esse cara, né, cara andou com Eliseu, oh, que legal. Mas não, irmãos, ele estava ali assim como nós. Eu estou aqui trazendo a figura de um homem sobrenatural, mas que passa pelo mesmo que eu e você. Situações às vezes de dizer, olha, está tudo acabado. E de repente, em seguida pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. E aí, de certo, ele ficou com aquela capa na mão, né? E falou, e agora, como que eu atravesso o rio Jordão para o lado de lá? Para passar para cá foi fácil. Tinha o Elias, e o Elias bateu a capa e o rio abriu. Mas e agora para voltar? O que eu faço? E havendo tomado o manto de Elias, que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Olha o que ele fez. Ele já estava ali meio que desacursoado. Falou, ó, eu não tenho nada a perder mesmo, estou aqui do outro lado, não tem como atravessar mais. Bateu com a capa na água e foi isso que ele gritou, né? Bateu com ele na água, onde está o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes e Eliseu passou sobre solo seco para o outro lado. E olha o que diz, quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram o que se passava, exclamaram, eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto rente ao chão. Eles disseram, há 50 homens guerreiros entre os teus servos, deixa-os ir buscar o teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado sobre algum monte ou depositado em um vale. Entretanto ele ordenou, não mandeis ninguém procurá-lo. Contudo eles o importunaram a ponto de aborrecê-lo, e então ele consentiu. Olha que interessante. Está lá os homens de novo. Mano, nós temos 50 aqui, nós vamos atrás, nós vamos achar ele. Olha, já querendo acabar com a fé dele.
Ele pegou o manto de Elias e bateu na água, o rio abriu, ele atravessou. Os caras vieram, postaram, mas já levantaram dizendo, olha, não é bem assim não. Ah, não sei não, acho que isso aí foi coincidência, hein? Sabe aquele carro de fogo, aqueles cavalo com chama? Sabe a água que abriu? Então eu acho que isso aí é coincidência. Isso aí não tem nada a ver. Aí falou para ele assim, eu acho que ele foi levado e deixado no monte. Nós vamos sair e nós vamos encontrar ele. Só autoriza que a gente vai. Ele, não adianta, aí não vai. Mas os caras ficaram lá infernizando, até que ele deixou. Então vai. Aí os caras foram, não encontraram nada, voltaram e disse, olha, está vendo? É assim. Então essa é a vida de Eliseu. 2 Reis, capítulo 4, versículo 31, vai falar algumas coisas sobre Eliseu também. E diz assim, aqui, amados, foi quando Eliseu, o que acontece? Eliseu sempre passava em uma casa, e lá ele comia pão, às vezes ele repousava. Aí aquela mulher disse para o marido dela, olha, o profeta, o homem de Deus, ele passa aqui sempre. Ele come aqui, às vezes ele dorme aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos construir um quarto aqui para ele. Quando ele passar por aqui, ele pode dormir, vamos colocar lá uma cadeira, uma mesa, ele pode comer e tal. E foi isso que aconteceu, eles construíram lá. O profeta passava, dormia lá, comia e tal. Um dia o profeta falou, puxa vida, eu tenho que fazer algo por essa família, eu tenho que abençoá-los. Perguntou para ela, o que você quer? Para aquela senhora, uma senhora muito de idade. E ela disse, não precisa de nada, está tudo bem, está tudo certo. Aí ela saiu e ele resolveu mandar o servo dele, Geazi, vai lá, pergunta para ela o que ela precisa. Ela disse para o profeta, eu não preciso de nada, mas a única coisa que eu não tenho, profeta, é filhos. Eu não consegui ter filhos, sou de idade. Ele diz, então daqui a 1 ano eu vou passar por aqui e você vai estar com um filho pequeno. Poxa, quem não quer? Não tem filho, ia receber um filho ali, poxa vida, né? Creu no nome de Deus, e dali 1 ano, quando o profeta voltou, estava lá o filho dela. Mas o filho cresceu. E um dia, esse menino deu uma dor de cabeça tão forte nele, e esse menino morreu. E ela foi atrás do profeta. E disse para ele, profeta, sabe aquele filho? Eu nem te pedi, mas você orou e Deus me deu o filho. Então ele morreu. Aí o profeta certamente falou assim, não, vamos resolver isso muito facinho, né? Aí aqui no capítulo 31 do versículo 4, aliás, no versículo 31 do capítulo 4, diz assim, contudo Geazi chegou primeiro e colocou, no versículo 30, porém a mãe do menino exclamou, tão certo como vive o Senhor e tu vives, juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Então ele decidiu acompanhar a mulher até a sua casa. Ainda no 29, no mesmo instante Eliseu ordenou a Geazi, cinge os teus lombros, prepara-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, não o cumprimentes. Se alguém te saudar, nem lhe respondas. Assim que chegares, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. O profeta falou isso. Vai lá, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. Vai estar tudo resolvido. De repente, lá vem Geazi. Aí disse para ele, mestre, o menino não volta a si. Ele não volta à vida, mestre. O que aconteceu? Amados, eu estou trazendo esse pano de fundo para mostrar para nós que o profeta, ele também era igual a nós. Em alguns momentos nós temos fé e cremos que vai acontecer e de repente não acontece. E o profeta então vai até lá, porque o servo dele já tinha colocado o cajado, não tinha acontecido nada, e ele vai, entra no quarto do menino, deita sobre o menino, a Bíblia diz isso, está lá, depois você lê. Ele coloca o rosto sobre o rosto do menino, assopra ali, fica ali, e o menino ressuscita? Não acontece nada. A Bíblia está dizendo isso aqui. Aí ele levanta, dá uma volta, vai lá na sala, dá uma volta na cozinha de novo, e eu fico pensando, irmãos, como que fica a cabeça de um homem de Deus desse, né? É igual a gente. Sabe você, naquele dia que você ora, e de repente não acontece? É isso aí que o profeta também estava vivendo. Mas ele volta lá, insiste, e daqui a pouco o menino ressuscita, dá vida novamente. Existe uma outra passagem muito interessante que está aqui também, quando o profeta sai de uma certa cidade, ele vai caminhando, e pelo nosso entendimento, o profeta Eliseu, ele não era muito bonito, ele não tinha uma aparência muito boa, né? Imagina de repente aquele homem baixinho, barrigudinho, careca. E porque ele era calvo, porque ele é careca, uns meninos resolveram zombar dele. Careca. E está aqui na palavra também. E por isso que eu estou dizendo que ele era um cara, eu imagino que ele era um cara meio assim, meio nervosão, assim, sabe? Aquele cara meio,
Bateu, tomou? Aí os meninos saíram lá, careca, não sei o quê, repetiram, careca, calvo. E ele olhou para trás e amaldiçoou aqueles meninos. Saíram 2 ursas do meio da mata e matou 42. Esse era um homem, profeta, mas que não devia se orgulhar disso, né? Certamente. E ali morreram 42 que foram mortos por 2 ursas. Esse era o homem, era o profeta de Deus. Existia uma outra situação onde o próprio servo dele, o Geazi, quando ele curou o profeta, quando ele curou Naamã, quando foi curado, o servo dele correu atrás e recebeu um dinheiro que não era para receber, e ele então tirou a lepra dele e passou para o servo dele. E o servo dele ficou leproso. E eu estou dizendo que ele era um homem natural, cheio às vezes de nervosismo, por situações difíceis. O outro personagem dessa história, o homem, o discípulo do profeta que morreu, que era o marido da viúva. Ele também é um outro personagem que estava nessa narrativa aqui. Ele era um homem que, segundo aqui alguns historiadores, ele era Obadias. Obadias foi quem escondeu os profetas em covas e os sustentou com pão e água para protegê-los da perseguição da rainha Jezabel. Mas era um homem que estava morto, que tinha morrido, e que certamente estava endividado. Do que ele morreu? Não fala. Mas ele estava endividado, irmãos. Ele deixou uma dívida. Como que ele contraiu aquela dívida? Talvez seja por conta disso, porque ele ficou sustentando lá os homens e aí entrou em dívida. Mas ele estava endividado. Era um homem endividado. E morreu. E deixou sua família, deixou sua esposa, deixou seus filhos, numa situação difícil. E naquele tempo, quando você devia para alguém, aquele alguém podia vir e pegar os seus filhos como escravo. Agora imagina, né, você entregar os seus filhos como escravo. Imagina aquela mulher, uma viúva, certamente não podia casar novamente, tinha que ter os seus filhos para cuidar dela. E agora os seus filhos vão ser escravos em algum lugar. Olha que situação complicada. Mas estava ali aquele homem de Deus, passou por tudo isso. Por outro lado tem a viúva também. Uma viúva que estava sem nada, abandonada, vendo os filhos dela serem escravos. Olha a situação. Essa é uma serva de Deus, irmãos. Uma notícia para você. Então, quando nós passamos por isso, os servos aqui também passaram. O profeta, o discípulo do profeta, a mulher do discípulo do profeta, e os filhos também, que são os outros personagens. Imagina os filhos. Você está lá, sabe que você vai ser escravo, faltando tudo, mas de repente entra o Deus da provisão. Você pode dar um glória a Deus? Por quê? Porque na nossa vida também é assim. Entra o Deus da provisão numa situação onde não tem saída, uma situação terrível, e o Deus da provisão chega. Olha como é que é interessante. Essa mulher, ela estava com uma situação tão complicada, que ela podia chegar ali, espraguejando, né? Nós vamos ver os outros lados, por exemplo, do próprio profeta. Aqui no texto também, quando você vai estudando aqui o texto, foi um profeta que dividiu as águas com a capa de Elias. Ele transformou a água de uma cidade em águas que matavam, eram águas mortíferas, transformou em água saudável. Ele transformou o ventre de uma mulher idosa, um ventre estéril, em um ventre que gerou filhos. Ele ressuscitou o filho dela depois. Ele fez reis vencerem guerras, e é interessante, né? Quando o rei chegou no profeta Eliseu e disse: olha, nós estamos aqui te consultando, porque a gente queria saber o que fazer. Ele disse assim: olha, vai consultar o Deus dos seus pais, o Deus de vocês, porque ele também estava chateado. Ele era um homem também que era, né? Sabe aquele cara que só vem até você quando precisa? Ele disse: vai consultar os seus deuses. Ele está vindo consultar o meu por quê? Ele era um homem normal, irmãos, cheio também de sentimentos. Mas ele ainda diz: olha, por causa de um rei, então eu vou trazer para vocês. Então, foi isso que aconteceu. Venceram uma guerra. Ele fez um machado flutuar. Ele fez um monte de coisas sobrenaturais aos nossos olhos. O discípulo do Eliseu morto, como nós dizemos, é Obadias, escondeu profetas, enfim, protegeu, da perseguição da rainha Jezabel.
A viúva, mas a gente entende que é uma mulher sábia, agora voltou abastada, porque o texto aqui diz isso. E olha como que é a atitude dessa mulher, dessa viúva. Certo dia a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu dizendo, e olha como que é a fala dela, irmãos, normalmente não seria assim. Ela já chegaria lá já quebrando tudo. Porque está vendo, ó, ele era servo teu, ele era discípulo aqui, ó, e agora nós estamos lá naquela situação, aquele canalha, aquele cafajeste. Não foi assim que ela chegou. Ela chegou no profeta e disse assim, a esposa de um discípulo dos profetas suplicou a Eliseu dizendo, o teu servo. Amados, ela tinha orgulho de dizer para o profeta, olha, sabe, o teu servo, então, o meu marido. Ela não tinha vergonha dele. Pelo contrário, ela tinha orgulho de dizer, o teu servo, o meu marido, morreu. E ele diz, bem sabes o quanto o teu servo amava com zelo o Senhor. Ela sabia como que aquele homem vivia, qual era a vida dele. E às vezes, e nesse texto eu fiquei perguntando, será que a minha esposa, ela vai conseguir um dia dizer isso de mim? E você, marido? E nós, homens? Como que as pessoas conseguem nos ver? Como que a nossa esposa consegue nos ver? E você, esposa, mulher? Como que você consegue se apresentar diante de Deus, já sem esperança, quebrando tudo, falando um monte? Ou você vai chegar lá e dizer, olha, e aqui está dizendo que ela suplicou ao profeta. Ela foi na humildade diante do profeta. E ela chegou lá com os atributos que ela podia dizer. Dizendo, olha, então sabe aquele teu servo? Meu marido. Ele vivia com zelo diante de Deus. E é interessante, amados, quando eu olho para isso e vejo assim, a condição de eu cuidar da minha família. Falando para os homens aqui. Como que eu cuido da minha família? Se eu morrer hoje, qual é a esperança que eu deixo plantada no coração da minha esposa e dos meus filhos, para que eles vejam o Deus, o grande Deus, o Deus poderoso, como eu vejo? Será que eu consigo? Eu tenho plantado isso no coração deles? Vocês mulheres, vocês têm conseguido entender o Deus que vocês servem como esse Deus? Eu vou lá, vou falar com o profeta, eu vou colocar os atributos daquilo que nós somos diante dele. Ele morreu, e bem sabes o quanto o teu servo amava com zelo o Senhor. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu indagou, o que posso fazer por ti? Diz-me o que tem em casa. Ele faz uma pergunta simples para ela. Mas é simples para alguém que está normal. Não para alguém que está faltando em casa e que já vão para a beira do abismo. Está lá os credores na casa dela batendo para levar os filhos dela como escravo. Como que você, mulher, qual seria a sua atitude? O que você faria? Sai louca na rua, correndo, gritando. Profeta, estão lá, ó, os caras lá, entendeu? Não tem mais nada, acabou tudo. E ele disse, mas o que tem em casa? Ela disse, olha, não tem nada, mas tem lá uma botija com azeite. Ela disse que alguma coisa tinha, ela não mentiu. Era muito fácil para ela dizer, não tem nada lá, acabou tudo, sobrou nada. Ela disse, não tem nada, mas tem lá uma vasilha lá com azeite, uma botija com azeite. Ao que ela prontamente respondeu, tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija com azeite. Então ele ordenou, vai e pede emprestado todos os seus vizinhos ânforas vazias, tantas quantas puder recolher. Olha uma outra questão importante aqui para nós, como povo de Deus, como crentes em Cristo. Será que se nós precisarmos dos nossos vizinhos, como que eles serão conosco? São detalhes dessa palavra que nos faz pensar, como que eu trato o meu vizinho, como que eu convivo com o meu vizinho, qual que é o meu relacionamento com ele? Amados, e por que eu trouxe todos esses personagens? Porque os vizinhos ali também eram personagens importantes, porque a palavra de salvação podia alcançar os vizinhos através desse testemunho. Porque se vem alguém na minha casa, ó, me empresta lá uma bacia sua, mas você quer uma bacia? Para que você quer bacia? A gente vai querer saber, irmãos. Havia a possibilidade de um testemunho ali. Então ela disse para os filhos, vão pegar, e foram recolhendo, e foi enchendo de azeite, e daqui a pouco ela falou assim, vai lá buscar mais. O filho disse, ó, acabou, não tem mais azeite, não tem mais vasilhas. Aí a Bíblia diz que o azeite parou de correr o azeite, porque todas elas já estavam cheias. Aí ela podia dizer assim, agora está tudo resolvido, está tudo bom.
Não, ela chegou as vasilhas de lado e foi lá falar com o profeta. Isso é gratidão. Isso é gratidão a Deus. É reconhecimento pelo que Deus fez. E nós, como tem sido? Nós temos voltado aos pés do Senhor para dizer: Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez. Tem sido assim? Ou simplesmente... E ela, apesar de estar ali abastada, com todos os recursos necessários para a sua vida, agora o credor não podia mais levar os seus filhos como escravo, agora estava abastada com todos os recursos, e aqui está dizendo que era um azeite puro, tinha muito valor. Ela podia dizer: não, agora está tudo resolvido, está tudo certo. Não, ela voltou ao profeta primeiro, para mostrar para ele o que tinha acontecido, testemunhar dos feitos do grande Deus, e também para levar a sua gratidão. Diz: olha, obrigado, tudo aconteceu, está tudo certo. E uma outra questão, pedir novamente. Por isso que eu disse que a palavra que o Martim trouxe aqui sobre finanças é importante para a nossa vida, porque o profeta deu mais uma orientação para ela. Ele disse: então, está tudo certo, o azeite está lá, então faça o seguinte, paga os credores, né? Olha a orientação que ele deu, faça isso. Ela podia dizer: não, agora leva os filhos, faz o que quiser, vou curtir a vida, vou lá para Dubai agora. Não, ela disse: olha, o profeta disse: agora pega, paga as dívidas todas, tudo que sobrar, você vai viver com ele para o resto da vida. Novamente a orientação de Deus, a orientação de Deus veio para ela no momento de grande necessidade. É assim para nós também. Quando nós passamos, fulano, o doutor Felipe quebrou o pé, vamos orar, vamos aclamar a Deus, vai vir restauração. Restaurou, sarou, Deus, obrigado, porque o Senhor restaurou a saúde do teu servo. Nós precisamos, irmãos, precisamos ter essa consciência de voltar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito, obrigado por aquilo que o Senhor tem realizado no nosso meio. Esse ensinamento dessa mulher, ele é tão interessante para nós, porque diz isso: quando todas as ânforas, né, as vasilhas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traze mais vasilhas. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida, ela saiu e contou tudo que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e os teus filhos e o que restar da venda. Ali agora era uma mulher abastada. Ela saiu de uma mulher triste, quebrada, desanimada, uma mulher que não tinha mais nada, por isso que é chamada de viúva sem nada. Ela não tinha mais nada, tinha perdido tudo. A última coisa que corria o risco dela perder eram os seus filhos, que seriam levados como escravo, se tornando agora uma mulher exemplo no meio da sua sociedade. Porque, amados, vamos ser sinceros aqui. Você não acha que todos os vizinhos queriam saber o que aconteceu ali? É ou não é? Sim ou não? Fala comigo. Todos os vizinhos iriam querer saber o que aconteceu lá. E aquela movimentação lá na casa da Dona Maria? O que aconteceu lá? Ela pegou vasilha de todo mundo aqui, fechou as portas lá, e daqui a pouco está saindo, vendendo caminhão, levando azeite e tudo. O que aconteceu lá? Certamente as vasilhas ali, ela devolvia, né? Pelo menos em casa, quando a gente era criança, era assim, né? Matava um porco lá, era um pedacinho para cada vizinho. Meu Deus do céu, chegava no final, só ficava lá os pés dos porcos para a gente. Mas tinha que dar um pedacinho para cada vizinho. Mas quando o vizinho matava, mandavam para a gente também. Se ela pediu uma vasilha emprestada, irmãos, às vezes, né? Com certeza foi um pouco de azeite lá para o vizinho. Ô vizinho, olha, um azeite puro aqui, que bênção. O que será que aconteceu? Ela pôde testemunhar ali para os seus vizinhos o que Deus fez na vida dela e na vida dos seus filhos. A obra de Deus, quando ela vem na nossa vida, ela vem tão completa, que não impacta só a nossa vida e a nossa família, mas ela impacta também a igreja de Deus, porque ela foi ao profeta. Agora imagina, queridos, o profeta deu uma orientação para ela, e certamente ele ficou lá, né? E agora, o que será que aconteceu, hein? Porque já tinha acontecido em outros momentos lá, que ele orou, às vezes as coisas não aconteceram. O que será que aconteceu? De repente lá vem a mulher. Certo, o profeta falou: e agora, hein? Ixi, a Dona Maria vai reclamar. Não aconteceu nada. Dona Maria vai dizer: olha, de repente a Dona Maria chega lá e fala assim: então, profeta, aconteceu tudo, está lá, o que eu faço agora? É o testemunho na casa de Deus.
Acho que é domingo, agora nós vamos ter um testemunho da irmã Luzia, né? Cadê a irmã Luzia? Não está aqui? Luzia está aí? Não. Acho que nós vamos ter um testemunho da irmã Luzia aqui também, de coisas que Deus tem feito. Eu fui pregar na sexta-feira numa igreja aqui, e uma pessoa testemunhou, daqui a pouco o outro levantou, daqui a pouco uma criança testemunhou também, e eu fiquei encantado, né? Fazia tempo que eu não via isso dentro da igreja, pessoas testemunharem os feitos do Senhor, crianças testemunhando o que Deus tem feito. É maravilhoso, irmãos, é muito bom quando a gente sabe o que Deus tem feito na vida das pessoas. Você pode ter certeza, e tem um monte de gente que está aqui, que às vezes eu oro, como é que está aí? Não, vamos orar então, e a gente ora. Daqui a pouco eu mando uma mensagem, e aí, como é que está? De repente, quando a pessoa fala, está tudo bem, eu falo, meu Deus, glória a Deus. Né? Se não deu certo, vamos orar de novo, porque a gente não desiste de crer no nosso Deus. E é assim que a gente faz, porque a gente gosta de ouvir também, olha, deu tudo certo, o Senhor respondeu, o Senhor fez um milagre, aconteceu aquilo que nós oramos. E é isso que essa mulher fez. Depois de tudo o que aconteceu, alguém que estava prostrada, jogada, mas ela cria naquele Deus. Alguém tinha ensinado para ela e dito assim, olha, se aconteceu alguma coisa comigo, pode ter certeza que o nosso Deus vai vir com socorro. Por quê? Porque ela sabia aonde estava a fonte. E a pergunta para nós hoje, para mim e para você, nós sabemos aonde está a fonte? Você sabe onde está a fonte? Esse Deus de detalhes que nós estamos falando aqui, que são detalhes dessa palavra, coisas interessantes, né, que nós podemos aqui olhar e conhecer a vida desses personagens. O profeta, um homem de Deus, um homem que coisas extraordinárias aconteceram. Esse discípulo desse profeta, um homem que apesar dele ter morrido, mas o legado que ele deixou, a fé que ele gerou no coração da sua esposa, dos seus filhos e dos seus vizinhos, o exemplo que aquele homem foi, fez com que aquela mulher saísse e falou assim, eu vou à fonte que jorra para a vida. Eu vou buscar essa fonte. E ela tinha argumentos, amados. Tem uma peça de teatro que chama Mãos Vazias, que é como nós vamos nos apresentar diante de Deus. Nós vamos chegar diante de Deus com as nossas mãos vazias. E quando eu digo isso, não é só sobre finanças, não. É chegar diante de Deus com mãos vazias sobre algo que eu possa ter feito no reino de Deus. Porque às vezes Deus entrega para mim tantos atributos, tantas coisas boas, mas eu não consigo oferecer nada para Ele. Eu sempre tenho falado isso. Esses dias no nosso discipulado eu falei para o César, falei, César, eu te ouço, assim que, sabe, você tem um conhecimento, você tem uma vontade tão grande. E hoje eu estou aqui ensinando no discipulado, dando aula aqui nesse discipulado, mas daqui a pouco, daqui 2, 3 meses, é você que vai estar dando aula nesse discipulado. E eu vejo isso na vida do César. Eu vejo isso na vida de outros também. Porque a palavra não está só comigo, mas está com todos quantos quiserem falar das coisas de Deus. Quando eu vejo alguém tocar um instrumento, eu vejo o pessoal tocando aqui e falo, meu Deus do céu, se Deus me desse isso, e às vezes não é. A gente toca ali e tal, e tem muitos aí que são grandes músicos, mas não querem oferecer nada para Deus. Não tem nada para oferecer para Deus. Quer dizer, Deus lhe entrega tudo e eu não lhe entrego nada. Mas quando você chega diante de Deus com atributos, fala, Senhor, eu tenho trazido diante do Senhor para oferecer ao Senhor aquilo que o Senhor tem me entregado de melhor. Então está aqui, eu estou lhe oferecendo isso. Eu estou entregando isso diante do teu altar. Isso agrada, isso alegra o coração de Deus, porque foi assim que Ele nos fez, irmão. Eu sempre falo para Deus, e quando eu era jovenzinho lá, 17, 18 anos, que eu já trabalhava em rádio, eu falava, Senhor, o Senhor, naquela época eu não tinha estudado, não tinha nada, mas eu falava, Senhor, eu não tenho muita coisa, eu não sei cantar, não sei tocar instrumento, eu não estudei muito, mas eu tenho uma voz boa. A minha voz, né, eu tenho que reconhecer que é uma voz até agradável, não uma voz de taquara rachada. Eu falava, Senhor, então usa a minha voz. Eu queria oferecer a minha voz para o Senhor. E amados, vocês sabem o quanto Deus já usou a minha voz, no rádio, em vários lugares. Aqui estou eu, colocando a minha voz para Deus. E eu quero ir até o fim, até quando o Senhor me der essa graça. Olha para você, quantos atributos o Senhor tem te dado. Você tem usado esses atributos de que forma? Para a glória de Deus. Eu tenho guardado eles para mim,
Ou eu posso chegar diante de Deus como aquela mulher chegou e falou assim: profeta, e aí? O meu marido, o teu servo, aquele que cuidava com zelo das coisas de Deus, então ele morreu, eu estou sozinha, e agora? O profeta disse: não, peraí, calma lá, o que você tem em casa? Vamos resolver essa situação. Foi assim que aconteceu. Por quê? Ela não apresentava as suas mãos vazias. Ela disse para o profeta quem era o marido dela, quem era a casa dela, quem eram eles, o que era aquela família, que apesar de estar passando por um momento terrível, irmãos, é inimaginável para nós você não ter o que comer em casa. Eu sei porque eu já passei por isso. Mas o fato dos seus filhos estarem sendo levados como escravos, para nunca mais vê-los, e a situação dela pior ainda. Quem que ia cuidar daquela mulher? Sendo uma viúva, não tendo ninguém para cuidar dela, apenas os seus filhos que seriam levados como escravo. Ela poderia estar desesperada: não, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou matar alguém, quem chegar cobrador aqui em casa, eu vou dar um tiro nele. Ela podia estar pensando um monte de coisa, mas ela disse: não, eu vou aos pés do meu Deus, eu vou buscar o homem de Deus. E aquele homem de Deus podia estar cheio de tantas outras dificuldades, assim como nós também vivemos. A gente passa por dificuldades, tanto o homem de Deus, quanto qualquer um desses personagens aqui. Mas existe no topo de tudo isso uma fonte, e essa fonte eu prefiro olhar para ela todos os dias. E é por isso que eu trago para nós aqui nessa noite a revelação dessa palavra. E eu deixo essa mensagem, essa palavra para você. Se está tudo bem, vai orar, irmãos. Tem dias que eu olho assim para alguma situação, tem dia que passa um dia muito calmo assim na minha vida, sabe? Chega à noite, eu deito e falo: Senhor, será que está certo isso mesmo? Parece que eu vou ficar bem quietinho aqui, porque se eu mexer, a cama quebra. Com medo, irmãos, porque é assim. O dia que você passa bem, dá glória a Deus, dobra o joelho, vem de madrugada para cá, antes do dia amanhecer, porque se amanhecer o bicho pode pegar. É por isso que a gente vem de madrugada, né, Helena? Porque não deu tempo ainda de acontecer nada. A não ser que tropeça ali no meio-fio, ali, arranca a unha do dedo, mas o restante ainda o dia não amanheceu. Então a gente vem orar e se colocar na presença de Deus e falar: Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Mas então, irmãos, para quem está tudo bem, não esquece de vir orar também. Porque o dia de amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. Porque a impressão que dá é que a gente vive uma vida para Deus e nós vamos viver as maravilhas. Alice no País das Maravilhas, Abel no País das Maravilhas, não existe isso. Mas nós temos dias maravilhosos na nossa vida, como essa mulher, que saiu de uma situação deplorável, mas no outro dia ela estava regozijando de alegria. Mas ela não se esqueceu de uma coisa, de voltar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, e agora o que eu faço? Porque às vezes nós somos assim também, somos ingratos, né? A gente pede para Deus: Senhor, eu estou numa situação complicada, e no outro dia vem a bonança para nós, e aí a gente se esquece de tudo e vai curtir a vida, né? Nós precisamos aprender como essa mulher. Mulheres, que seja uma mensagem para vocês também, que eu sei que sábado estiveram aqui, de vez em quando vocês se reúnem. Aprendam como essas mulheres, como essa mulher, uma mulher sábia, que soube ouvir aquilo que ela foi, que a família foi ensinada pelo discípulo do profeta de Deus. Ela foi ensinada de uma forma onde ela sabia onde estava a fonte. Ela tinha fé que se ela fosse naquela fonte, havia respostas para ela. Ela foi com paciência à fonte. Ela tinha argumentos na fonte. Ela não foi lá detonar o marido dela, não. Olha, aquele cafajeste morreu, me largou de não. Ela foi lá e disse: olha, ela honrou o marido dela. Sabe, profeta, homem de Deus, aquele teu servo, o meu marido. Ela honrou o esposo dela no momento em que ela entendia quem era aquele homem, um homem de Deus. E talvez o endividamento dele não foi porque ele foi gastar com coisa à toa. Talvez tenha sido até porque ele ajudou esses homens de Deus, alimentando eles. Mas ela sabia que lá existia uma fonte. E para a gente finalizar, em Isaías 40, capítulo 12, a palavra de Deus vai dizer assim: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos
e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que tem controle sobre todas as coisas. Se você não consegue enxergar esse Deus, assim como a palavra tem dito aqui, se você não consegue enxergar esse Deus como uma fonte, como aquele que pode ser o nosso socorro no momento que precisamos, hoje é um dia de fazermos isso. Hoje é um dia de você e eu fazermos isso. Entendermos quem é o nosso Deus, e entendermos que Ele é a nossa fonte, e entender que nós precisamos apresentar diante desse Deus também, com argumentos. Com argumentos. Não é porque nós vamos pagar um preço, não. Nós não merecemos nada. Nós não temos merecimento algum.